Olá, CEO! Bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e a gente está todas as terças-feiras à noite aqui para falar sobre como criar, crescer e consolidar o teu negócio, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o crescimento dos negócios e para isso, como a gente precisa desenvolver autoliderança. Seja bem-vindo todas as terças à noite para falar contigo sobre criar, crescer e consolidar o teu negócio. E como sempre, compartilhando aqui o conteúdo com aqueles que podem se interessar. Tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a parte... A gente fala sobre criar, crescer e consolidar. A gente vai falar sobre o crescimento do negócio, tá bom? E de forma geral a gente vai falar o seguinte: qual que é o cenário atual das empresas, né? E onde que as empresas, qual que é o cenário ideal? O que que os empresários, os CEOs dos negócios, né, os chefes executivos, os Chief Executive Officers, ou seja, os chefes executivos da operação, tá bom? O que que o pessoal quer criar, quer construir? E ainda a gente vai falar sobre a questão das pessoas no negócio, o seu papel no negócio e finalmente sobre autoliderança, beleza? De forma geral, o que que o CEO, o que que o empresário, ele reclama, né? O que que o pessoal por aí diz? Não sei se tem a ver com você, mas eu lido com muito empresário e ouço isso direto. Uma boa parte reclama o seguinte: poxa, falta compromisso dos meus colaboradores. O pessoal não se compromete, né? E é o seguinte, o pessoal é muito aquele que é tarefeiro, faz, mas parece que não produz nada. Isso se fizer. Né? Então o pessoal reclama muito, poxa, o meu colaborador se compromete muito pouco e quando se compromete produz muito pouco resultado. E aí, como é que a gente resolve isso, né? E ainda tem aqueles que falam assim: poxa, eu já contratei, já demiti, já tive tantas pessoas, parece que não tem gente boa no mercado. Parece que todo mundo quer emprego, mas ninguém quer trabalho, né? Você já ouviu isso por aí? Você é a pessoa que diz isso? E eu sei que muitas vezes você sente como se fosse um peso nos teus ombros, porque tem muita responsabilidade. Quem lidera um negócio, quem está à frente de um negócio, lida com muitas responsabilidades, tanto dentro da empresa quanto fora dela. E são fatores sobre os quais nós temos controle e outros a gente não tem controle e a gente também tem que lidar com isso. E ainda parece que não tem muita gente querendo te ajudar, né? Aqueles que muitas vezes você contrata, que você traz para dentro da sua empresa, ainda não fazem o papel para o qual eles foram contratados. E aí, como que resolve isso? Como que a gente cresce negócio então? Eu sei que muita gente quer crescer a empresa, quer crescer o negócio. Quando a gente constrói um negócio, a gente está buscando esse tipo de coisa. E também quer fazer isso sem morrer pela empresa, né? De forma geral, em várias lives vocês já devem ter ouvido. Oi, Renatinho, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido. Ludmila, Igor, André. De forma geral, vocês têm me ouvido falar sobre a empresa, ela é um meio e não um fim, né? Ela é um meio de servir as pessoas, mas ela não é um fim em si mesma. A gente não constrói empresas para ter uma empresa. A gente constrói empresas para formalizar, para sistematizar um modelo para servir pessoas. Então, às vezes, a gente fazia aquilo um a um, e aí você fala assim: não, agora eu vou formatar, vou sistematizar um modelo para eu servir mais pessoas por meio desse modelo. E esse modelo, ao servir mais pessoas, também vai me remunerar para eu viver minha vida. Então a empresa, ela não é um fim em si mesma, ela não existe para existir. Ela existe porque ela tem o fim de servir pessoas e servir você. No fim das contas, tem tudo a ver com pessoas. Serve pessoas por meio de pessoas e também para servir você, tá bom? E muita gente está tendo empresa e está morrendo pela empresa. O empresário, os empreendedores, os CEOs estão morrendo pela empresa. Como assim? Né? A ideia não é essa, a empresa que tem que trabalhar para você, tá bom? E eu sei que muita gente faz o seguinte: não, beleza, Camila, concordo, eu quero isso pra mim, mas eu não confio nas pessoas. Eu não acho que eles vão fazer do mesmo jeito, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, com a mesma paixão, atendendo do meu jeito, sabe? Como é que eu vou deixar a minha empresa, que é algo que eu batalhei, que eu gastei energia, tempo, dinheiro, na mão de pessoas que podem simplesmente destruir todos esses anos, todo esse esforço, todo esse investimento? Como que eu vou fazer isso, né? E eu sei que muitas vezes, muitos de nós quer ter um estilo de vida top, constrói tudo isso porque também quer realizar sonhos. Poxa, quer ganhar muito dinheiro, quer fazer viagens, quer, sabe, sair para onde quiser, ter liberdade financeira, ter independência financeira, poder construir coisas maiores, ter um estilo de vida mais agradável, né? Muitos de nós quer isso. Então, o que eu quero que você entenda, em primeiro lugar? Para você crescer negócios,
para você ter esse crescimento que vai te proporcionar uma liberdade para você poder usufruir e desfrutar de um estilo de vida legal, sem que você morra pela empresa, como o Renato coloca aqui, são empresários, empreendedores que constroem uma cova para si mesmos, né? Para que isso não aconteça, é importantíssimo que você entenda que o crescimento de negócios, o crescimento de empresas se dá por meio de pessoas. Tem a ver com pessoas. Não tem jeito. Ah, Camila, mas eu posso usar um software feito por pessoas para resolver problemas de pessoas, porque quem compram são pessoas. E isso é desenvolvido por meio de pessoas. O software por si só, sem uma estratégia por trás de como eu vou servir as pessoas na ponta, não adianta de nada. Você pode ter, assim, ó, uma ferramenta incrível, se você não souber manuseá-la, ela não vai adiantar de nada. Então tem a ver com pessoas. Por quê? Porque você sozinho só consegue fazer uma quantidade de coisas numa determinada quantidade de tempo. Porque você tem uma quantidade de energia limitada. Só você sozinho você consegue ir até determinado rumo, até determinado norte, até determinado ponto. Para você multiplicar a tua capacidade e conseguir servir mais pessoas, você vai precisar de outras pessoas para te ajudar a fazer isso. Então você vai precisar de colaboradores, você vai precisar de parceiros estratégicos, de sócios, de fornecedores. Você vai precisar se relacionar com pessoas que estão em patamares superiores aos seus para te ajudar a construir o teu projeto e você alcançar resultados. Então você vai precisar de pessoas o tempo inteiro. Uma coisa que eu costumo repetir várias e várias vezes é: networking vale mais do que dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de pessoas. Porque as pessoas conectam você às soluções que você precisa. Algumas dessas soluções às vezes são dinheiro, outras vezes são outras pessoas, outras vezes são produtos, outras vezes são soluções. Nem tudo é dinheiro. Você precisa de pessoas. Então, quando você vai crescer negócio, tenha em mente que você precisa de pessoas. Porque tudo que você construiu hoje, tudo que você faz hoje, tudo que você tem hoje, é de acordo com o conhecimento, com a tua capacidade de hoje. Para você ampliar essa capacidade, você vai precisar de outros conhecimentos, mais uma força produtiva, mais sabedoria de outros lugares. Já imaginou se a partir de hoje você ter que aprender um monte sobre marketing? Que às vezes uma pessoa que já tem 10 anos, 15 anos de experiência nisso, dedicado única e exclusivamente em marketing, já sabe? Se você for ter o conhecimento que ela tem hoje, você vai levar aí seus 10 anos, né, entre erros e acertos, e nisso ela já vai ter também passado por mais 10 anos, ela vai ter 20 anos aprendendo muito mais que você. Então você precisa de pessoas para economizar 10 anos em marketing, mais 10 anos em finanças, mais 10 anos em operação, mais 10 anos em logística, mais 10 anos em qualquer assunto que você precisar. E aqui 10 anos é um exemplo, porque tem gente que tem 20, 30, 40, 50 anos de experiência. Imagina você estar perto de pessoas que são excepcionais, cada uma em sua área. Que é que você é capaz de construir junto com essas pessoas. É assim que a gente cresce negócios, tá bom? Agora, é por qualquer tipo de pessoa? Não é qualquer tipo de pessoa. São pessoas excelentes, são as melhores pessoas. Quanto melhor as pessoas com as quais você trabalha, com as quais você se aliança, se associa, maior o seu crescimento. Uma coisa que eu quero que você grave aí. Uma grande visão do que você quer construir, mas sem grandes pessoas, é irrelevante. Não passa de sonho. Não passa de elucubração, de hipótese, de tese. Nossa, a gente pode construir isso, eu vejo uma possibilidade de fazer isso, fazer aquilo. Mas se você não tiver excelentes pessoas para te ajudar a construir esse projeto, ele não vai para frente. Porque você tem limitação. Você não vai conseguir realizar tudo sozinho. E vai precisar de outras pessoas. Mas se as pessoas forem medíocre significa mediano, você não vai pra frente, você vai ter um resultado mediano. Não tem como assegurar uma performance excelente de pessoas que têm um limite de média. Se elas só performam até a média. Como é que você vai ter resultados extraordinários fazendo coisas medíocres? Não tem como. Então, uma grande visão sem grandes pessoas é irrelevante. Da mesma forma que se você tiver uma grande estratégia, mas sem grandes pessoas, isso também é irrelevante, né? Peter Drucker, que é um dos pais aí da administração, ele falou uma frase em inglês
Essa expressão traduzida para o português fica meio estranha, mas eu já vou te explicar. Que ela fala o seguinte: a cultura comeu a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer? Que a forma como as pessoas se relacionam dentro de uma empresa, como a cultura foi construída, você pode vir com a estratégia que for, mas se essa estratégia bater de frente como a cultura é feita, vai prevalecer a cultura. Então, se você tiver, por exemplo, uma cultura medíocre, uma cultura de atraso, uma cultura de baixa performance, uma cultura de erro, uma cultura que falta excelência, você pode vir com a estratégia maravilhosa, incrível, extraordinária, excepcional. Vai prevalecer a cultura do lugar. Porque cultura é como as pessoas vivem, como elas se relacionam, como elas se colocam à disposição, como elas realmente caminham, se comportam, como elas pensam e se comportam. Então a estratégia, ela pode ser uma ideação, ela é uma ideia, mas o que vai prevalecer é o hábito comportamental do dia a dia. Porque você sabe qual é o desafio de mudar comportamento. Se você nunca fez uma dieta, vai começar uma dieta, você sabe qual é o desafio. Se você nunca fez atividade física e vai fazer atividade física, você sabe qual é o desafio. Se você nunca fez trabalho com marketing digital e vai ter que começar a lidar com as redes sociais, você sabe qual é o desafio. Então a estratégia pode ser excelente, você tem todo o plano, mas se as pessoas não forem excelentes, de performance excelente, isso não vai adiantar de nada. Por outro lado, se você aparecer com uma estratégia que não é assim grandes coisas, tá? Mas se você tiver grandes pessoas, sabe o que vai acontecer? Essas grandes pessoas vão pegar essa estratégia que é ali mais ou menos e elas vão converter essa estratégia numa grande estratégia. Como que elas vão fazer isso? Com todos os anos de experiência dela, agregando na estratégia que é trazida para o grupo. Elas vão trazer mais performance, elas vão conectar com outras pessoas que ainda vão somar dentro dessa estratégia. E aí sim vocês juntos conseguem atuar em uma grande performance. Tanto é que quando você pega, principalmente startups, que usa a tecnologia como uma forma de alavancagem, né, um crescimento escalável, mais rápido, não é o crescimento linear, mas é o crescimento escalável. Se você pega a equipe, por exemplo, eles têm uma equipe que desenvolve um aplicativo, um software, vão lá e fazem a coisa super top. Se você pegar, você fala assim, nossa, então essa empresa é incrível, né? A empresa é incrível por causa das pessoas que construíram aquela plataforma. Mas não é a plataforma que é o cerne da coisa. São as pessoas, aquele mastermind, aquela mente mestra que construiu tudo aquilo. Se você pegar esse conjunto de pessoas e for colocar em outros projetos de desenvolvimento, eles conseguem fazer aquilo. É como você pegar um time que um dia jogou num estado e jogar agora para outro estado. Eles vão continuar performando, tá bom? Agora, se você pega a estratégia e põe ali, né, algumas pessoas que são medianas, meu amigo e minha amiga, se elas não forem pessoas extraordinárias, vão continuar tendo um desempenho mediano, tá bom? E por último, mas não menos importante, o crescimento ele se dá por meio de uma visão clara, uma visão sua, meu CEO. É uma visão clara de onde você quer chegar, junto com esse conjunto de pessoas extraordinárias para criarem, crescerem toda essa estratégia para chegar até lá, nessa visão que você teve. Tá bom? E aí você me pergunta, beleza, Camila, e aí, como é que eu faço para conquistar, para fazer tudo isso? Por meio de liderança. Liderança. Não existe você atrair, selecionar e reter as melhores pessoas sem você ser um líder. Não tem como. E o que é liderança? Liderança significa influência. O líder é basicamente a pessoa que possui liderados. Se você fala que é um líder, mas ninguém te segue, você não influencia ninguém, então você não é um líder. Você só está dizendo que é um líder. O líder é aquela pessoa que influencia outras. E existe uma grande diferença entre influência ou persuasão em relação à manipulação. Influência e persuasão é construir por meio de técnicas, ferramentas, construir um argumento, formas de influenciar pessoas para que elas, pela vontade delas, queiram sair de onde elas estão hoje e se deslocarem até determinado caminho. É mais ou menos eu chegar para você e falar assim, olha, esse caminho que você está fazendo não é adequado, mas eu recomendo fortemente que você venha para cá. Eu creio que você vai ter resultados melhores. Se eu conseguir te influenciar, você vai tomar a decisão por si próprio e vai se conduzir até lá. Então eu vou te conduzir até esse caminho. Manipulação é eu forçar contra a sua vontade você sair de onde você está e ir para determinado lugar, sendo que você vai sair prejudicado com isso.
tá bom? Então, liderança é diferente de manipulação. E o que eu quero falar para você? Tem 5 níveis de liderança. A primeira delas é a liderança por autoridade. O que é a liderança por autoridade ou por posição? É basicamente a pessoa que as outras ouvem e obedecem, seguem as recomendações, seguem essas ordens, né, ou essas recomendações, simplesmente pela posição que ocupam. Então, o policial, ele é uma autoridade. Independente de caráter, independente se você se relaciona com ele, ele é uma autoridade. Né? E ele precisa ser ali obedecido naquilo que ele ordena. Ou então, dentro de uma empresa, um chefe de área. Às vezes, muitas pessoas não respeitam os chefes, não respeitam o dono, mas obedecem pela posição, pela autoridade do cargo que eles possuem. Tá bom? Então, existe esse nível de liderança. Mas esse nível de liderança, ele tem um problema que as pessoas só vão fazer enquanto você estiver lá. A hora que você sair dessa posição, for para uma posição inferior, as pessoas param, elas cessam de te seguir. Tá bom? Então, não tem como você permanecer muito tempo nessa posição de autoridade e ter grandes resultados. O segundo nível, quando a gente se aprofunda, é o nível do relacionamento. É aquele momento em que as pessoas começam a te seguir porque elas gostam de você. Porque você se relaciona com elas e vocês têm uma afinidade e elas gostam de você e falam, não, eu sigo porque faz sentido. Faz sentido, eu gosto dessa pessoa, ela me quer bem, eu quero bem pra ela, então a gente vai fazer isso juntos. Eu quero estar perto dela, então por causa disso eu vou seguir. Mas muitas vezes, pessoas que lideram por relacionamento, elas não vão liderar outros necessariamente para bons pontos, né? Vão liderar essas pessoas para bons caminhos ou para bons nortes. Isso não vai adiantar. Então, esse nível de relacionamento, ele também é insuficiente para você conseguir grandes resultados na tua organização. E é quando a gente tem que ir para o terceiro nível da liderança, que é o nível do resultado. Quando as pessoas começam a te seguir pelos resultados que você tem. Elas olham pra você e falam assim, olha, que essa pessoa consegue, faz sentido pra mim. Ela já tá num nível mais alto do que eu e eu quero alcançar resultados como esse. E ela começa a te seguir, te ouvir, colocar em prática aquilo que você fala pra ela por causa dos resultados que você alcança. De forma geral, tem pessoas que não querem construir relacionamento e querem que outras pessoas a sigam pelos resultados que ela tem. Isso não é duradouro. Por que não é? Porque quando as pessoas não se conectam com você, não se relacionam com você, elas podem até querer os resultados que você tem, mas elas não vão querer estar contigo. Elas não vão querer estar com você. Em alguns desses casos, o liderado, inclusive, pode te sabotar. Ele pode querer te limar para você sair de perto dele, porque vocês não têm um relacionamento e talvez seja uma coisa até que ele quer distância de você. E como é que você vai construir um super time, uma grande empresa, ter um crescimento de um negócio, se você não tiver pessoas juntas com você, num time coeso, todo mundo junto no mesmo propósito? Que é justamente para você crescer negócio, é ter uma visão de futuro e um time para juntos construir e chegarem nessa visão de futuro. Então é importante sim construir um relacionamento que tem um tempo, tem uma forma, demora realmente um período aí para ser construído, mas também a tua posição, os teus resultados, para que as pessoas queiram te seguir não somente pela, você é bonzinho, mas vamos ficar aqui e tá tudo bem do jeito que tá. Não. Vamos sim, eu gosto de você e você tem resultado e a gente vai junto, que a gente vai construir esse negócio juntos. Eu quero ter esses resultados também. E o quarto nível, que é o foco de todo CEO, de toda pessoa que lidera uma empresa, que é quando nós desenvolvemos pessoas. Que é aquele nível em que as pessoas estão com a gente porque elas gostam da gente, elas querem ter o resultado que a gente tem e mais do que isso, elas veem que nós, enquanto líderes, estamos ajudando elas a construir esses resultados. Nós desenvolvemos pessoas, então elas querem estar conosco porque elas estão alcançando a própria visão de futuro delas, os sonhos, as metas e os objetivos, e nós estamos ajudando elas a fazerem isso, porque conosco elas estão crescendo. Entende? Então não é mais uma relação de distância, é uma relação muito próxima em que a gente atua como líder liderado. E o quinto nível é o nível do legado. O que é o nível do legado? Depois que você morreu, as pessoas continuam seguindo as suas orientações, continuam seguindo suas ideias, mesmo sem você estar por perto, dado o nível, o grau de transformação que você gera na vida das pessoas. Tá bom?
Então é dessa forma, quando você tem uma visão de futuro, né? O líder é aquela pessoa que influencia pessoas para saírem de um determinado ponto, que é o que a gente chama de estado atual, onde está a tua empresa, para chegar no estado desejado, que é aquela tua visão. Olha, a gente hoje está desse tamanho, mas a gente quer chegar naquele tamanho, atender aquelas pessoas, fazer dessa forma, e todos nós juntos vamos construir, a gente vai conquistar esse estilo de vida, nós vamos alcançar esse patamar, nós enquanto pessoas, enquanto empresa. Então essa é a visão que eu tenho para todos nós. Quem gostaria de estar comigo? O líder é uma pessoa que apresenta uma visão para as demais pessoas, alinhando a visão pessoal de cada pessoa a essa visão da empresa, porque faz sentido. As pessoas só vão seguir aquelas outras pessoas numa visão que faça sentido para elas. Por exemplo, que pessoa vai seguir, sei lá, uma indústria de carne se ela é vegana? Não faz sentido para ela. Ela fala, não, por mais que seja incrível a tua visão em termos de business, não faz sentido na minha questão moral, na minha questão ética, de valores. Então tem que fazer sentido. Nem todo mundo, eu e você, vamos liderar, mas aquelas pessoas que fazem sentido a construção de uma visão. Aquele sentido que faça sentido para as pessoas elas dedicarem a vida delas para fazer parte daquele projeto de construção de algo maior, que faça sentido elas se desgastarem, de trabalharem todos os dias, não só para sobrevivência, o nível de sobrevivência, fazer o mínimo necessário para eu sobreviver, mas eu dar o meu melhor, vestir a camisa, colocar todos os meus dons, talentos à disposição da empresa, ralar mesmo, suar, pra gente construir algo maior do que a gente, e a gente poder falar assim, eu fiz parte disso, eu pertenço a esse lugar, e esse lugar onde a gente tem vitória, onde a gente é vencedor. É esse tipo de visão que eu tô falando, tá bom? E aí, beleza. Só que essas pessoas, as melhores pessoas, as mais capazes, a que vão colocar, que tem esse tipo de perfil de intraempreendedorismo, ou seja, elas não empreendem nas empresas próprias, mas elas vão empreender dentro da sua empresa. Essas pessoas que são excepcionais, elas querem líderes excepcionais. Porque elas são excepcionais. E se elas estiverem com um líder aquém, abaixo, esse líder vai ser uma tampa para o crescimento delas. Elas vão querer crescer, mas o líder, ele tem limitação de visão e na sua influência, na sua capacidade de liderar. E liderar se relacionando com elas, trazendo resultados para ele mesmo, que inspire essas pessoas e que dirá ajudar a desenvolver cada uma delas. Então essas pessoas excepcionais, elas querem os melhores líderes. E aqui a minha primeira pergunta para você. Você é o tipo de líder que as pessoas gostariam de seguir? Você consegue chegar até o 5º nível da liderança? Sair da autoridade, gerar relacionamento e para o nível de resultado, produzir resultado e depois capacitar as pessoas para que elas possam atingir resultados maiores? Você sabe fazer isso? Então, se você não consegue fazer isso, como é que você, eu ou qualquer pessoa pode exigir um nível de performance das pessoas se a gente não atinge o máximo nível de performance nosso enquanto líder? Como é que eu posso exigir dos outros aquilo que nem eu mesmo faço? Primeira coisa, quando você então vai trabalhar na tua liderança, é o desenvolvimento da autoliderança, que é justamente o tema que a gente está tratando aqui hoje. A autoliderança é a capacidade de você liderar a si mesmo. Porque você só vai conseguir conduzir pessoas para um lugar que você mesmo já chegou. Não tem como você chegar em determinado lugar, você levar pessoas para determinado lugar, se você ainda não chegou lá. Mas Camila, eu ainda não construí o tipo de negócio que eu quero construir. Você não precisa ter chegado lá fisicamente, tempo e espaço. Mas você precisa chegar lá em visão de futuro. Em saber o que você quer construir. Porque não tem nada mais cansativo e exaustivo do que você seguir um líder cego. Um líder que não tem a menor ideia do que está fazendo e fica andando às cegas e as pessoas ficam atrás dela de um lado para outro sem ter um entendimento do que elas estão fazendo ali. E muitas vezes os nossos colaboradores, eles estão desmotivados, eles estão cansados, eles estão só realizando tarefas sem nenhum propósito porque não foi dado um propósito para eles. Não foi dado um norte para eles. E esse papel não é deles, esse papel é meu e seu. Nós aqui construímos o projeto e convidamos pessoas a fazer parte dele. Não eles. Esse é o meu e o seu papel. Então você precisa
ter uma visão clara de futuro. Uma visão muito clara. Porque as pessoas, elas vão te usar como espelho. E olha seus colaboradores hoje e saiba que muitos deles são o espelho de quem você é. Camila, eu ralo pra caramba, eu trabalho muito, os caras não fazem nada. Pois é, talvez seja porque você está fazendo o trabalho deles. Você é um colaborador, mas você não é um líder. Você não sabe desenvolver pessoas para que eles façam por conta própria. Você não consegue desenvolver neles a autoliderança porque você não tem a sua. Entende? Se você é uma pessoa que vive resolvendo coisas imediatas e prioriza as coisas imediatas, como é que você vai inspirar pessoas a pensar no futuro se você está resolvendo só as coisas imediatas? Não tem sentido. Não tem lógica. Você quer que ele siga o seu exemplo de pensar no futuro? Você está resolvendo as coisas imediatas da empresa, que é prioridade para você, ele vai resolver as coisas prioritárias para ele também, que também são imediatas, que podem não ser as mesmas que as suas. Mas o princípio de resolver coisas imediatas, ele tá seguindo o seu exemplo. Entende? A gente fica achando que muitas vezes eles têm que seguir exatamente as mesmas ações que nós, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tá bom? Então, a primeira coisa é: tenha uma visão clara do futuro que você quer alcançar. Segunda coisa, quando a gente fala do nível do relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa entender com pessoas, porque nós nos relacionamos com pessoas. Até que ponto você sabe se relacionar adequadamente com pessoas, em relacionamentos efetivos? Até que ponto você consegue ter gestão das suas emoções? Você consegue compreender as emoções das pessoas e tornar isso um relacionamento efetivo? Até que ponto você consegue ter intimidade com um colaborador, com um sócio, mesmo com uma pessoa acima de você, mas também saber estabelecer limites para essas pessoas? O quanto você consegue fazer isso? O quanto você consegue entender e verificar em tipos de comportamento quais são os valores dessas pessoas? Quais são os perfis de comunicação e temperamento dessas pessoas, os perfis comportamentais, saber o que é importante para cada uma delas, entregar, falar, comunicar com elas, se expressar, se relacionar de uma forma que ela se sinta realmente pertencente, importante, acolhida, né? E gere esse relacionamento para ela gostar de você. Eu já falei sobre os 4 perfis de comunicação: dominante, extrovertido, paciente e analítico. Cada um deles tem uma forma de pensar, uma forma de expressar, uma forma de entender o mundo. Para cada uma dessas pessoas, nós podemos e devemos saber nos comunicar com eles para extrair o máximo de performance deles. E antes mesmo da performance, a performance de relacionamentos. Quer um exemplo? Meu perfil é dominante impaciente. Quando eu vou lidar com uma pessoa paciente, essa pessoa, ela tende a demorar mais para tomar decisão. É uma pessoa que tende a ser mais indecisa, gosta de planejar. O meu perfil é extremamente executor, muito intuitivo. Observo rapidamente, tenho uma tomada de decisão e faço logo experimento. Deu certo, que bom, deu errado, corrige. Isso para um paciente dói dentro dele. É totalmente a zona de desconforto dele. Como que eu posso me relacionar com uma pessoa que é assim, que às vezes se expressa, demorando, trazendo detalhes e tudo mais, e falar assim: anda rápido, tô com pressa, sou impaciente, preciso resolver as coisas. Como é que eu torno esse relacionamento efetivo? Impossível. E tem pessoas que se dizem líderes que fazem isso. Um relacionamento efetivo é eu compreender como a outra pessoa funciona e me associar, fazer o que a gente chama de rapport com ela. É eu me conectar com a pessoa de tal forma que ela veja ela mesma em mim, ela acha que eu sou paciente. Mas isso é inteligência emocional, é eu saber administrar minhas próprias emoções, eu liderar minhas próprias emoções para me conectar intencionalmente com aquela pessoa e conseguir um relacionamento legal com ela. Porque ela é importante para mim. É eu me esvaziar do meu eu e poder compreender essa pessoa. É falar de níveis de escuta. E o nível de escuta mais importante é esse rapport, que é uma conexão muito profunda com essa pessoa, que eu consigo entender até como que ela constrói os pensamentos dela. Até já fazendo um over delivery aqui,
Existem ali os níveis de escuta. Existe aquela primeira escuta que a pessoa tá falando contigo, você tá pensando se você esqueceu o frango na geladeira, né? Será que eu esqueci o frango na geladeira? E a pessoa tá aqui falando com você. Eu não sei se eu esqueci. O que você tá escutando? Nada. Não escuta nada. O segundo nível de escuta é quando a pessoa está falando com você e você está julgando o que ela está falando, ou você está analisando como que aquilo se aplica a você. Então, no fim das contas, você não está escutando a pessoa. Você não está escutando. Você ouve o que ela fala, mas os seus pensamentos, a tua mente está recheada de pensamentos a respeito de si mesmo e a respeito das suas próprias crenças, de como você pensa a respeito do que ela diz. Mas não tem nada a ver com ela. Tem a ver com você ainda. Como é que tem relacionamento, conexão dessa forma? Terceiro, outro tipo de escuta é quando eu começo a ouvir a pessoa e eu começo a me conectar com a forma como ela pensa e se sente. Eu começo a entender mais ela. Eu começo a buscar esse nível de, puxa, eu entendo como ela se sente. Você começa de fato a escutá-la. Você esvazia, você não julga a pessoa, não importa o que você pensa a esse respeito. Não se trata disso. Se trata de como a pessoa pensa a respeito daquilo. Você realmente quer se conectar com ela. E o quarto nível é um nível tão profundo que você está conversando com a pessoa e ela vai conversando com você e você vai entendendo como é a construção do pensamento dela, como se fossem os seus próprios. Você consegue se conectar com ela, de forma que quando ela vai falar, você já consegue imaginar, consegue até ver, antecipar algumas das falas dessa pessoa. Porque você conseguiu se conectar de uma forma que te permite ter a mesma construção de pensamento. É como se ela fosse você, que é o que a gente chama de rapport. Então você vê duas pessoas que estão em rapport, parece que uma é o espelho da outra. Se uma tá assim, a outra tá assim. Se uma tá assim, a outra também tá assim. Se uma mexe para um lado, a outra também mexe. Parece um nível de espelho, dado o nível de conexão. É isso que é relacionamento. Não é bom dia, boa tarde, boa noite, e uma coisa formal e gentil e educada. Isso não é relacionamento. Relacionamento é conexão real com as pessoas. Será que os seus colaboradores ou pessoas excepcionais gostariam de se conectar com você? Gostariam de se relacionar com você? Gostariam de estar com você? Você sabe chegar nesse nível de relacionamento com as pessoas? Terceira coisa. Além desse relacionamento, você sabe manter suas emoções que muitas vezes são destrutivas sob controle? Porque nós somos humanos. Não é porque você é líder que você sabe de tudo, que você tem que ser bom em tudo, nada disso, isso não tem nada a ver. Mas existem algumas coisas que nós precisamos trabalhar continuamente. Por exemplo, medo, ansiedade, raiva, depressão, ira. São emoções que destroem relacionamentos e destroem resultados. Uma pessoa irada consegue tomar boas decisões? Claro que não. Quando as responsabilidades, os problemas começam a ficar muito grandes e começam a pesar muito sobre nós, tem aquele dia que a gente não quer nem levantar da cama, não é? E se você não conseguir resolver esse problema, se você não conseguir liderar a si mesmo para fazer o que precisa ser feito, como é que você espera inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo? Como é que você vai ter, com que autoridade você vai olhar para os seus liderados e falar assim: esse problema que você está passando, não se preocupe, ele é altamente superável, você consegue. Se você mesmo ainda não tiver conseguido, com que autoridade? Você vai estar só falando, mas você não tem autoridade porque você não sabe como fazer aquilo que você está falando. Então você consegue manter suas emoções destrutivas sob controle? Você consegue extrair de dentro de si o melhor de você e potencializar ao máximo? Você consegue sair, crescer para além do que você sabe hoje, fazer muito mais, aprender, por exemplo, sobre liderança, sobre gestão de pessoas, para extrair a máxima performance das pessoas? E se você não está disposto a fazer isso, se você não está disposto a estudar e crescer nesse sentido, por que é que as pessoas vão crescer na função delas ou em habilidades emocionais de relacionamento, de mentalidade, se nem você for fazer isso? Mais uma vez, como é que eu e você podemos exigir dos outros aquilo que nós não estamos dispostos a fazer? Isso não é coerente. É uma liderança que exige, mas não entrega.
E não é ralar. O CEO, o empresário precisa entender, não se trata de ralar, mas eu entrego a minha vida, eu tô ralando. Não é ralar, é ser inteligente no teu esforço. O esforço é importante, mas é importante que ele seja inteligente. Esfregar o chão com uma escova de dente não é inteligente. Ralar demais na operação não é inteligente. Liderar pessoas é inteligente. Entende? Como é que você vai inspirar pessoas a terem grandes resultados se nem você ainda tem? E eu não tô falando resultados operacionais, mas resultados como líder. Como líder. Porque esse é o seu papel. E o papel deles é serem bons naquilo que eles foram contratados para fazer. E o seu é liderar. Sair da operação e liderar pessoas. Só assim você vai crescer negócio. E para você liderar com base nos resultados, a primeira pessoa que você vai precisar liderar é a si mesmo. V-Rock, ele é ex-CEO da Visa. E ele fez várias perguntas, né? Fez várias pesquisas com os principais líderes do mundo a respeito de quanto tempo eles dedicavam a cada nível, cada direção da liderança, né? Você tem a liderança para baixo, para seus colaboradores, você lidera lateralmente, porque você influencia sócios, parceiros estratégicos, você lidera para cima esse nível de liderança, essa direção de liderança, por exemplo, o governo, pessoas do governo que têm influência sobre nós. Você pode persuadir essas pessoas, mas depois que todos responderam, a conclusão dele foi de que 50% do tempo de um líder deve ser dedicado à autoliderança, à liderança de si mesmo. É você ter consciência, um profundo autoconhecimento, saber se liderar para te conduzir a um ponto onde você de fato quer chegar, evitando aquelas emoções destrutivas, aquele negócio que te atrapalha, potencializar aquilo que você é bom para chegar aqui e a partir disso você consegue então inspirar pessoas por meio dos seus resultados como líder a que elas liderem a si mesmas também, para elas conseguirem aqueles resultados que você quer que ela consiga. Porque não é, o que eu posso fazer para os meus funcionários trabalhar? Essa pergunta tá errada. É o que eu posso fazer para que os funcionários queiram trabalhar. Para que eles queiram chegar até aqui. Um cara chamado Samuel Butler, ele falou: uma pessoa que concorda contra a sua vontade continua com a mesma opinião. Se você for utilizar o nível de liderança da autoridade e mandar as pessoas fazerem determinada coisa que elas não querem fazer, não faz sentido para elas e elas só vão fazer porque você tá mandando, você vai conseguir. Você vai virar as costas, elas vão voltar ao que elas estavam fazendo antes. No entanto, quando você desenvolve a autoliderança, tem resultados e as pessoas olham para você e falam assim, caramba, o nível da liderança de resultados, falam assim, eu quero ter aquele tipo de resultado, você pode inspirá-las a quererem esses resultados por meio da autoliderança, liderança de si mesmas e elas quererem chegar até lá. Entende a sacada? Entende a diferença? É desse jeito que a gente cresce negócio, tá? E por último, que é o quarto nível da liderança, é desenvolvimento de pessoas. É quando as pessoas vão olhar pra você e falar assim, cara, eu gosto dessa pessoa. Ela tem resultados incríveis que eu quero ter também. E sabe o que é lindo? Ela me ajuda a eu conquistar isso. Ela tá me ensinando a fazer isso. Ela se importa comigo. Ela me desenvolve também. Então, a visão desse lugar, ele é tão legal. É uma visão que faz tanto sentido pra mim, porque tá totalmente alinhado com a minha própria visão. A minha visão pessoal, né? Ela vai ser atingida e a profissional também. Tá tudo alinhadinho. Eu consigo fazer isso. Agora, você sabe desenvolver pessoas? Você sabe lidar com pessoas? Sabe treinar, capacitar pessoas? Fazer com que elas minimizem os pontos fracos e potencializem os pontos fortes? Você mesmo é tão bom em relacionamento que você consegue construir dentro da tua empresa, do teu negócio, uma forma de conexão e relacionamento entre pessoas que elas formam um time, todos unidos pelo mesmo propósito, com a mesma visão? Plutarco foi um cara que disse o seguinte: um exército de cervos liderados por um leão é muito mais temível que um exército de leões liderados por um cervo. Você pode ter pessoas fortes, mas se você for uma pessoa medíocre, uma pessoa fraca, essas pessoas fortes vão acabar te devorando e cada uma vai fazer o que quiser. Agora, se você é uma pessoa forte, com pessoas ali, né, que tem um desempenho mediano, mas você conseguir montar essa relação coesa para um mesmo ponto, meu amigo e minha amiga, não é um exército muito forte e disperso. É uma massa, é um compacto, é um time extremamente coeso numa mesma visão. Você sabe fazer isso? É importante criar isso, esse time. É um time.
juntos pelo mesmo propósito, em que se doam voluntariamente, porque faz sentido a visão que você tem para eles. Entende a diferença? Entende como que funciona? Tudo isso começa com a autoliderança. Porque nós não motivamos pessoas. Eu vou motivar pessoas. Motivo para agir. Não. Se elas não têm um motivo para agir, você pode até dar, mas se elas não quiserem, não adianta eu ter dado motivos para ação. Mas meu papel, seu papel é inspirar pessoas que têm motivos para agir. É achar essas pessoas, inspirá-las para que elas façam porque elas querem. Só que eu e você só vamos conseguir fazer isso, fazer essa inspiração quando a gente viver aquilo que a gente está ensinando. E para isso, meu amigo e minha amiga, é crucial você liderar em primeiro lugar a si mesmo. Para aí sim você ter autoridade para liderar outras pessoas. Tá bom? Eu quero te lembrar que você só vai conseguir chegar até onde a sua visão alcançar. Então, para trabalhar, você trabalhe sua visão. O que é que você pode construir para o seu futuro? Qual é o futuro para o seu negócio? Que pessoas você quer servir? Como você quer servir? Em que lugares? De que forma? O que é que você imagina? Tudo que é feito hoje no mundo, alguém visualizou aquilo primeiro. Falou assim, acho que é possível isso. Muitas vezes vendem os sonhos, muitas pessoas foram desacreditadas. Você tá maluco. É impossível até alguém ir lá e fazer. Antigamente dizia-se que foguete não dava ré. Agora ele dá. Agora ele dá. Tava conversando com um conjunto de empresários esse sábado, que a gente tava falando justamente sobre isso, aí eles falaram assim, era impossível. Aí começaram a rir, o Elon Musk tá falando que vai levar as pessoas para Marte. Eu falei assim, é impossível até alguém lá e fazer. Antigamente, várias coisas que nós vivemos hoje eram impossíveis, ridicularizadas, e hoje nós vivemos. Então a tua visão vai determinar se é possível, se você consegue ver, é possível de fazer. A grande questão é o como. E esse como construir tudo isso vai ser feito por meio de pessoas. Esses instrumentos, as ferramentas, o como vai surgir a partir de pessoas. De pessoas. E as melhores pessoas vão querer os melhores líderes. E os melhores líderes são aqueles que, em primeiro lugar, lideram a si mesmos. Tá bom? Pessoal, todas as terças à noite eu tô aqui pra gente falar sobre como criar, crescer e consolidar negócios. Tá bom? Hoje a gente falou sobre autoliderança para crescimento de negócios. Semana que vem a gente tá aqui de volta para falar com você. Se você gostou, dá o seu like, dá aí a sua curtida, o seu coraçãozinho. Compartilha para quem você acha que precisa receber esse conteúdo, tá bom? E é isso aí. Muito obrigada por vocês que ficaram até o fim. Para vocês que vão assistir depois, grande beijo e até terça-feira que vem. Fui!